Bem-vindo ao nosso canal Bíblia em Primeiro Minuto. Você já parou para pensar que a Bíblia, esse livro milenar, pode conter a chave para entender o plano de Deus para a humanidade? Já tentou ler e se perdeu no meio do caminho? Já ouviu falar de Adão e Eva, Noé, Abraão, mas nunca entendeu como essas histórias se conectam? Então preste atenção. A Bíblia não é uma coleção de contos isolados. Ela é uma narrativa única e coesa, do Gênesis ao Apocalipse. Uma história real que abrange a criação, a queda, a redenção e a restauração final. E no centro de tudo está um plano divino, o plano de salvação. Neste vídeo, você vai finalmente compreender a Bíblia inteira, explicada de forma clara, profunda e em ordem cronológica. Você vai descobrir por que Deus criou o mundo, como o pecado entrou na história, o verdadeiro significado da cruz e o que o futuro nos reserva. Se você nunca entendeu a Bíblia ou até acha que já sabe tudo sobre ela, assista até o fim, porque essa história é sobre você. E depois de hoje, você nunca mais vai olhar para as Escrituras, nem para a sua própria vida da mesma maneira. No princípio, existia apenas Deus. Não havia tempo, não havia sofrimento, não havia trevas. Apenas um Deus eterno, perfeito e transbordante de amor. E então, Deus falou: haja luz. E a luz se fez. Com sua palavra poderosa, Ele criou tudo o que existe: os céus, a terra, os mares, as estrelas, os animais e, por fim, o ápice da criação, o ser humano. Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus para viverem em perfeita harmonia com o Criador no Jardim do Éden. Mas a serpente, personificação do mal, tentou Eva a comer do fruto proibido. O pecado entrou no mundo e com ele vieram a morte, o sofrimento e a separação de Deus. A humanidade foi expulsa do paraíso, mas Deus, em sua infinita misericórdia, já tinha um plano para restaurar o relacionamento perdido. Ao longo dos séculos, Deus foi revelando gradualmente seu plano de salvação. Ele escolheu Abraão para ser o pai de uma nação especial, através da qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Dessa linhagem nasceu o povo de Israel, que recebeu a lei através de Moisés no Monte Sinai. A lei mostrou ao homem o padrão de santidade de Deus e a impossibilidade de alcançá-lo por esforço próprio. Deus levantou juízes, reis e profetas para guiar seu povo. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, recebeu a promessa de que um de seus descendentes reinaria eternamente. Os profetas anunciaram a vinda de um Messias, que traria salvação não só para Israel, mas para todas as nações. E então, no momento perfeito da história, Deus enviou seu próprio Filho. Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, nasceu de uma virgem em Belém. Ele viveu uma vida perfeita, sem pecado, cumprindo toda a lei. Ensinou com autoridade, realizou milagres e revelou o amor do Pai de maneira única. Mas o propósito principal de sua vinda era morrer. Na cruz do Calvário, Jesus carregou sobre si o pecado de toda a humanidade. Ele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós. Sua morte satisfez a justiça divina e abriu o caminho para a reconciliação entre Deus e o homem. 3 dias depois, Jesus ressuscitou, vencendo a morte e garantindo vida eterna para todos os que nele creem. Após sua ressurreição, Jesus comissionou seus discípulos a levarem as boas novas a todas as nações. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, capacitando a igreja nascente a cumprir essa missão. O Evangelho se espalhou rapidamente, primeiro entre os judeus e depois entre os gentios, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, antes um perseguidor da igreja, tornou-se um dos maiores propagadores do Evangelho. Através de suas cartas, ele explicou profundamente o significado da obra de Cristo e como viver pela fé. A salvação, ele ensinou, é pela graça, mediante a fé, e não por obras, para que ninguém se glorie. Enquanto a igreja crescia e enfrentava perseguições,
Os crentes eram encorajados a permanecer firmes na fé, aguardando o retorno de Cristo. O apóstolo João, em sua velhice, recebeu uma revelação extraordinária sobre os eventos futuros. O livro do Apocalipse descreve o julgamento final, a derrota definitiva do mal e a criação de novos céus e nova terra. Assim, a Bíblia nos apresenta uma narrativa completa, da criação à nova criação, do paraíso perdido ao paraíso restaurado. É uma história de amor, rebelião, redenção e esperança. E o mais incrível é que você faz parte dessa história. O plano de salvação de Deus não é apenas um conceito teológico abstrato, é um convite pessoal para você. Assim como Adão e Eva se esconderam de Deus após o pecado, muitos de nós ainda tentamos nos esconder, envergonhados de nossas falhas e imperfeições. Mas Deus, em seu amor, continua nos buscando. A mensagem central da Bíblia é que Deus ama você incondicionalmente. Ele o criou com um propósito e deseja ter um relacionamento pessoal com você. O pecado quebrou esse relacionamento, mas através de Jesus Cristo, a reconciliação é possível. Você não precisa tentar se salvar por seus próprios esforços ou boas obras. A salvação é um presente gratuito de Deus, que você pode receber pela fé. Quando você entende o plano de salvação, sua vida ganha um novo significado. Você percebe que não está aqui por acaso, mas faz parte de uma história maior. Suas lutas, seus sonhos, suas conquistas, tudo se encaixa no propósito eterno de Deus. Você é amado, perdoado e chamado para uma missão. Entender o plano de salvação também muda a forma como você vê o mundo ao seu redor. Você começa a enxergar as pessoas como Deus as vê, preciosas, dignas de amor e necessitadas de graça. Você se torna um embaixador da reconciliação, compartilhando o amor de Deus com aqueles que ainda não o conhecem. A história ainda não acabou. Estamos vivendo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O mundo ainda geme sob o peso do pecado e da morte, mas há esperança. Um dia, Jesus voltará para estabelecer seu reino eterno. Todo mal será julgado, toda lágrima será enxugada e a criação será finalmente restaurada à sua glória original. Até lá, somos chamados a viver pela fé, confiando nas promessas de Deus e permitindo que o Espírito Santo nos transforme à imagem de Cristo. A Bíblia não é apenas um livro de história ou um manual de regras. É uma carta de amor do Criador para sua criação, revelando seu coração e seu plano para nós. Então, da próxima vez que você abrir a Bíblia, lembre-se, você está lendo a maior história já contada, uma história de amor eterno, sacrifício supremo e esperança inabalável. Uma história que começou antes da fundação do mundo e se estende até a eternidade. E o mais incrível é que você foi convidado a fazer parte dela. Se você nunca aceitou o convite de Deus para fazer parte de seu plano de salvação, hoje pode ser o dia. Não importa quem você é, o que fez ou deixou de fazer. O amor de Deus é para todos. Basta crer em Jesus, arrepender-se de seus pecados e entregar sua vida a Ele. É um passo de fé que mudará sua eternidade. E se você já é um seguidor de Cristo, que essa visão panorâmica da Bíblia renove sua paixão por Deus e sua palavra. Mergulhe nas Escrituras, descubra as riquezas de sua graça e viva cada dia na expectativa do glorioso futuro que nos aguarda. Lembre-se, a história da Bíblia é a sua história. É uma história de redenção, propósito e esperança. Uma história que começou no Jardim do Éden e terminará na Nova Jerusalém. E no centro de tudo está Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que a compreensão do plano de salvação de Deus transforme sua vida hoje e para sempre.